Bom dia, pessoal, vamos começar mais uma das nossas videoaulas. A temática dessa semana é educação e direitos humanos. E a gente não consegue falar de direitos humanos sem falar de educação. Uma sociedade em que não existe educação para todos, ela dificilmente vai ser uma sociedade justa, porque o conhecimento é poder. E quem tem o conhecimento tem o poder e pode, inclusive, subjugar aqueles que não têm esse conhecimento. E dentro da biologia a gente vai falar sobre um tipo de conhecimento específico, que é o conhecimento científico. Como eu prometi para vocês, os nossos vídeos vão ser bem curtos. Esse aqui é só um vídeo introdutório, tá? Para essa temática. Então, gente, é isso. A gente vai trabalhar sobre conhecimento científico. Tem muitas coisas que acontecem ao nosso redor e que aconteceram no passado que a gente encara como um absurdo. A gente pensa assim, mas caramba, a ciência evoluiu tanto, ainda tem pessoas que acreditam dessa forma. E de fato, tem algumas práticas e coisas que as pessoas acreditavam no passado que hoje para a gente parece absurdo pelo conhecimento científico, né, que a gente tem atualmente. Eu vou citar aqui dois exemplos. No passado, por exemplo, se imaginava que a doença estava no sangue. Então se desenvolveram a técnica de sangria. A mulher estava doente, o homem estava doente, eles cortavam os pulsos e deixavam aquele sangue sair para que com esse sangue saísse também a doença. Vejam que absurdo, né? Existia conhecimento científico suficiente, informações o suficiente, empíricas, né? Informações concretas para provar que isso de fato era eficiente na cura das doenças. Né? Outro exemplo, no passado, na Idade Média, se acreditava, por exemplo, que tomar banho diminuía a sua imunidade. Então, junto com a água também as defesas do corpo iam embora. Isso é absurdo também. A gente sabe que a higiene é fundamental na nossa proteção contra micro-organismos. O método científico ele tem esse papel, ele busca a verdade. Lembrando, eu vou dizer desde já, que o método científico não é infalível, ele não é revogável. Algo que é considerado verdade pela ciência hoje, daqui a um ano, daqui a 6 meses, pode vir alguém provar que aquilo estava errado e trazer um novo conhecimento. Então, o método científico, conhecimento científico não é irrefutável. Tá? Uma das características da ciência é essa abertura que ela tem à prova, ser provada para ver se aquele conhecimento de fato é real. E eu vou trazer um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona essa questão do conhecimento científico, da formação de um pensamento científico por meio do método de pesquisa, por método experimental, porque seria um experimento que provava se algo de fato é verdade ou não. E eu vou trazer um exemplo clássico, o exemplo de Hebb, que era um pesquisador que viveu aí durante a Idade Média. Não existia ciência, ainda não existia um método científico. Então algumas pessoas diziam assim, olha, se tu deixar um pedacinho de carne, está aqui ilustrando o pedacinho de carne, se você deixar um pedacinho de carne apodrecendo ali num local aberto, o que vai acontecer depois de um tempo? Dentro desse pedaço de carne vai surgir várias larvas. Então vai surgir aí seres vivos de onde não tinha matéria viva. Naquele tempo se acreditava no processo chamado de abiogênese. O que era a abiogênese? A biogênese é uma teoria que acreditava que os seres vivos poderiam surgir do nada. Por exemplo, numa poça de lama, não existia seres vivos ali, de repente saíram os sapos, o que a gente chama hoje de sapo de rabo, depois os sapinhos, os girinos saíram dali. Então eles acreditavam que os seres vivos poderiam surgir de matéria não viva. E outro exemplo que eles utilizavam é essa da carne em estado de decomposição. Eles acreditavam que um pedaço de carne, depois de um tempo, uma força vital iria entrar em contato com aquela matéria orgânica e seres vivos iriam surgir ali. E Hebb pensou assim, eu acho que esses caras não estão certos. Mas eu tenho que provar para eles que a biogênese está errada, não existe. Não dá para ter seres vivos nascendo de matéria não viva. E aí ele fez um experimento para provar isso. E eu vou repetir aqui o experimento de Hebb. Em um primeiro pote, um potinho como esse, ele colocou um pedaço de carne e lacrou esse pote, fechadinho. Porém, Hebb tinha uma preocupação. Os caras lá no passado que acreditavam na biogênese diziam que a força vital entrava pelo ar. E quando ele fechou, a força vital não poderia entrar. É complicado, tá? Depois a gente continua.
E aí, para evitar essa questão de força vital, desse fator, Red fez isso aqui, ó. Colocou ali um pedaço de tecido todo furadinho. O ar poderia entrar. E esse era o segundo pote que ele fez aqui, o segundo experimento. E o terceiro controle era o potezinho aberto. E ele deixou aqui esses 3 recipientes lá à vontade dentro do laboratório dele, esperando para ver o que é que acontecia. Então, para provar a sua teoria de que a biogênese não existia, que seres vivos não podiam surgir do nada, Red fez um experimento e esperou para ver ali qual seria o resultado. O que vocês imaginam? Será que surgiram larvas, que era isso que eles chamavam, que eles diziam que eram os seres vivos que surgiam aí da matéria não viva, eram aquelas larvas que a gente chama de Itapuru? Será que surgiu nesse primeiro pote, que estava fechado? Se os caras da biogênese estivessem certos, os seres vivos surgiriam aqui dentro desse potinho de matéria não viva, da carne podre. Será que nesse segundo aqui surgiu? Porque os caras da biogênese poderiam dizer, Red, mas você fechou, a força vital não entrou. Red deixou aqui, ó, esse aqui o ar podia entrar. Então Red poderia dizer, a força vital está entrando. E o último potinho aqui estava totalmente aberto. E qual dos 3 vocês acham que surgiu aí larvas de mosca? Red concluiu aqui, depois dos seus experimentos, que aqui não tinha nenhuma larva de mosca depois de um tempo. Nesse aqui também não tinha. E o único que tinha larvas, Tapuru, era esse aqui. Era o potinho que ficou aberto. Então Red disse, olha, essa ideia de vocês de a biogênese não existe. Está aqui a prova, o meu experimento. Porque não é que os seres vivos estão surgindo do nada. Na verdade, você tem moscas que estão pousando, ó, a mosquinha está tentando entrar aqui, não consegue. A mosca tenta entrar aqui, ó, não consegue, ela vai ficar só aqui em cima. E a mosca vai entrar aqui, ela vai poder colocar os seus ovos na carne e desses ovos iriam sair larvas e essas larvas iriam se alimentar dessa carne. Então, Red provou por meio de um experimento que a teoria da abiogênese era falha, que seres vivos poderiam surgir de matéria não viva. Ele falou, ó, neste caso, ser vivo está nascendo de outro ser vivo. A mosca está depositando os seus ovos na carne, desses ovos estão saindo a larva e essa larva está se alimentando da carne. Então, galera, essa coisa de abiogênese não existe. Meu experimento, disse Red, prova isso. O que existe aqui é biogênese e não abiogênese. Esse A é negação. O que diz a biogênese? A biogênese diz que seres vivos só podem surgir de matéria viva. E Red provou que neste caso existia biogênese e não abiogênese. Galera, eu estou citando o exemplo de Red só para vocês entenderem como funciona aí o método científico. O método científico ele tem etapas, anota aí. Primeira etapa, observação do fenômeno. Você olha para o fenômeno, tenta interpretar aquele fenômeno. Depois que você observa o fenômeno, no caso aqui, se seres vivos podem surgir de matéria não viva, esse é o fenômeno que está sendo observado. Depois que você observa o fenômeno, você cria a sua hipótese. A hipótese dos caras lá é que poderia sim surgir seres vivos de matéria não viva. Eles não fizeram experimento para isso, eles falavam isso pelo conhecimento popular que eles tinham. E o Red disse, não, a minha hipótese é que de seres vivos só nascem de outros seres vivos. Não dá para nascer seres vivos do nada por abiogênese. Na minha opinião, o que acontece nesse caso aqui é biogênese. Essa era a hipótese de Red. A hipótese de Red é que aqui estavam surgindo seres vivos porque as moscas estavam pousando e depositando seus ovos. Só que diferente da política, da filosofia, na ciência, no método científico, você tem que fazer o experimento. Você tem que matar a cobra, não está? O pau, não adianta só você falar que aquilo que você acredita é verdade. Você tem que provar. No método científico é assim. Você tem um fenômeno que está sendo observado, você cria a sua hipótese e agora você vai ter que validar a sua hipótese. A sua hipótese é validada por meio do experimento. E aí, depois que você faz o experimento, você tira a sua conclusão. Então, baseado na pesquisa e nos experimentos, se criam as teorias científicas. Por exemplo, uma teoria bastante conhecida é a teoria da relatividade de Einstein.
Quando essa teoria tem tanto embasamento científico, pode ser provado, pode ser repetida em qualquer lugar, essa teoria ganha o status de lei, como por exemplo a lei da gravidade ou a lei de Mendel, que a gente vai ver nas próximas aulas. E não perca, tem tudo a ver com o que cai no Enem, a primeira e a segunda lei de Mendel, tá? Então é isso, pessoal. A gente está falando aqui sobre educação, direitos humanos, e eu estou falando aí da importância do conhecimento científico nesse contexto e a importância da liberdade que esse conhecimento científico vai trazer ao ser humano, né? Para a gente abandonar alguns mitos, e muitos mitos acabam criando, inclusive, preconceito, segregação racial, divisão entre os povos. Então, quando a ciência vem e prova que aquelas coisas que as pessoas acreditam é mito, esse conhecimento científico pode sim trazer alguma informação válida para a nossa espécie, para que nós tenhamos os nossos direitos garantidos. É muito comum a gente ver isso na indústria do medicamento. Se alguém chegar e te dar um medicamento lá, ó, esse medicamento serve para a Covid-19. Só que esse medicamento nunca foi testado, ninguém nunca tomou esse medicamento. Esse medicamento serve para outra doença, para lúpus. Tu vai lá e toma um medicamento que serve para outra doença. Aí você fica com medo, lógico. Mas se aquela pessoa chega para você, ó, tem uma pesquisa, vários pesquisadores já estudaram esse medicamento em vários lugares, já fizeram testes em animais, já fizeram testes em ser humano e tem 98% de chance desse medicamento funcionar. Então você pode tomar porque já foi provado cientificamente. É uma segurança a mais para você. Tá? Vou repetir. O conhecimento científico não é infalível, não é imutável. Na ciência, a ciência também falha. E muitas vezes essas falhas são gravíssimas. Mas o que a gente está falando aqui é essa oportunidade que a ciência tem da gente validar aquilo que as pessoas falam como sendo verdade ou sendo um mito, da gente basear a nossa opinião e tomar decisões baseadas no conhecimento racional. Beleza? Eu tenho um vídeo muito massa depois desse aqui, que fala sobre a menstruação na Idade Média. E tu vai ver o absurdo que as pessoas acreditavam naquela época. Beleza, galera? Tem duas perguntinhas aqui sobre método científico, bem fácil, e sobre a própria ciência. E tem um novo vídeo aí para vocês assistirem. Não deixem de assistir, que é muito legal, e mais algumas perguntas. Valeu, galera!